Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Minhas saudações, eu sou o professor Rubens César e vou discorrer acerca das oportunidades de negócio no setor de energia solar fotovoltaica. Este setor vem crescendo de maneira exponencial no cenário internacional e no cenário brasileiro também, desde sua regulamentação no ano de 2012. Esta apresentação eu fiz dirigida tanto para aqueles que já atuam no setor, quanto para os que pretendem atuar nesta área. Me permitam, nesse momento, compartilhar meus slides. Então, o primeiro conceito que eu trago aqui é o de geração off-grid, ou seja, geração de energia desconectado da rede elétrica. E esta forma de gerar energia, esta forma de disponibilizar energia, ela tanto se aplica para fontes renováveis quanto fontes não renováveis de energia. Então, veja, não há uma conexão física com a concessionária. Como o nosso foco aqui está voltado para a energia solar fotovoltaica, então está aqui um arranjo de um atendimento off-grid, ou seja, desconectado da rede elétrica. Então, o sistema de geração aqui, representado pelo painel fotovoltaico, gera em corrente contínua e passa por um equipamento chamado controlador de carga que alimenta um conjunto de baterias, um banco de baterias. Este dispositivo, o controlador de carga, a função dele é evitar que haja uma sobrecarga das baterias e que haja uma descarga excessiva das baterias. Então, por isso, controlador de carga de quem? Da bateria. Na saída da bateria, continua saindo em corrente contínua e vai para um inversor. Este inversor transforma a corrente contínua em alternada e alimenta a carga. Então, observem que aqui, em nenhum momento, há rede da concessionária, porque é um sistema totalmente autônomo. Então, é necessário bateria? Sim, quando nós estamos falando de energia solar fotovoltaica, faz-se necessário usar baterias. Ela gera um sinal de referência para o sistema funcionar. Mas necessita da concessionária aprovar junto à concessionária? Não. Não é um projeto que você precisa regularizar junto à concessionária, porque você está desconectado da rede da concessionária. No entanto, é importante observar que trata-se de um projeto de geração de energia elétrica, portanto, é algo que está sujeito a riscos de queima de aparelhos, de acidente com as pessoas, e que, portanto, precisa ser feito por um profissional capacitado. Então, é importante dispor de um projeto de um engenheiro eletricista para implantar uma solução desta. A outra forma de você gerar energia, né, com relação à concessionária, é a geração chamada on-grid, onde você está conectado na rede da concessionária. Então, neste caso, para a legislação brasileira, você só pode fazer essa conexão através de uma fonte renovável de energia. Aqui nós temos um arranjo mostrando esse tipo de conexão. Então, vejam, nós temos a rede da concessionária aqui, representado por essa torre. Nós temos os painéis fotovoltaicos, que é sua unidade geradora. Dos painéis, a exemplo do sistema off-grid, você vai estar gerando em corrente contínua.
E, ao invés de ir para um controlador de carga e baterias, não, você vai direto para o inversor que transforma este nível de tensão contínua em alternada. Este inversor, ele é diferente, ele tem uma tecnologia diferente do inversor usado para o sistema off-grid. Muito bem. E aqui isso vai para um quadro de distribuição e atende toda a carga. Veja que há um medidor aqui que vai fazer a medição dessa energia elétrica para fins de faturamento. E vamos explicar mais adiante essa sistemática de faturamento. Então, neste caso, on-grid, ou seja, conectado da rede da concessionária, não só não necessita de bateria, como não pode, em hipótese alguma, usar bateria. E necessita ser aprovado pela concessionária. Na verdade, você precisa regularizar junto ao Conselho Regional de Engenharia, gerando um documento que nós chamamos de ART, uma anotação de responsabilidade técnica pelo projeto, e encaminhar a ART juntamente com o projeto, o memorial, o descritivo, enfim, para a concessionária, para que ela avalie e lhe dê a autorização para começar a instalar o sistema. Muito bem. Então, o foco nosso aqui está dentro das oportunidades de negócio com energia solar fotovoltaica, particularmente quando se fala em se valer da compensação de energia. Então, o que é o sistema de compensação de energia que foi implantado no Brasil? Nessa figura, nós temos aqui uma unidade geradora que pode ser solar, pode ser eólica, qualquer fonte renovável. Então, se você tem energia aqui sendo produzida por essas fontes, você joga isso num quadro de energia que vai atender o seu domicílio, a sua indústria, o seu comércio. Muito bem. No entanto, há momentos em que você não vai dispor desta energia. Quando você não dispuser dessa energia, você vai consumir da concessionária. Vamos pegar o caso aqui da energia solar fotovoltaica. Então, você tem energia solar aqui, no horário de 11 horas, meio-dia, 1h da tarde, você está gerando aqui o suficiente para atender a sua carga, mas pode também estar gerando para além da sua necessidade. O que acontece com essa energia excedente? Você vai injetar na rede da concessionária. E aqui, este medidor vai registrar essa energia que foi injetada na rede da concessionária. Muito bem. Chegou o final de tarde, você não está produzindo mais, entrou pela noite absolutamente mais nada, mas você precisa de energia. Você vai consumir de quem? Da rede da concessionária. E esse medidor vai registrar a energia que você consumiu da rede da concessionária. Muito bem. Fechado o ciclo de faturamento, normalmente 30 dias, é feito um balanço entre quanto de energia você injetou na rede da concessionária e quanto você consumiu da rede da concessionária. Se você injetou mais do que você consumiu, essa energia excedente fica como créditos que você tem até 60 meses para usar. E no caso em que você consumiu mais do que injetou, se você tem créditos, você pode usar os créditos para abater desse teu consumo. E pode ser que ainda fique algo ainda para outros meses. Você tem 60 meses. Então, é assim que funciona esse sistema de compensação. Então, não há venda de energia. Você fornece energia para a concessionária, você consome energia para a concessionária e faz um encontro de contas, uma compensação entre o que você injetou na rede e o que você consumiu da rede. Não há venda de energia em hipótese alguma. E a legislação é muito explícita sobre isso. Como eu falei, os créditos têm validade de 60 meses
E a potência dessa tua unidade geradora pode ser no máximo de 5.000 quilowatts ou 5 megawatts. Muito bem. E os modelos de compensação? Ou seja, em que situações nós podemos nos valer disso? O primeiro caso é o autoconsumo, que é o que está disparadamente mais ocorrendo no Brasil, onde você tem uma unidade consumidora, que pode ser uma residência, um comércio, uma indústria, instala na própria unidade consumidora, na cobertura ou em alguma área livre que tem, e essa energia vai compensar o consumo de energia exclusivamente desta unidade consumidora. Então, autoconsumo. Eu, como consumidor, estou consumindo a própria energia que eu estou gerando. O outro modelo se chama de autoconsumo remoto. Então, o que acontece? Eu tenho mais de uma unidade consumidora, em somente uma delas eu tenho o sistema de geração instalado, e a energia produzida por esse sistema vai servir para compensar tanto o consumo de energia da unidade consumidora onde o sistema está instalado, quanto de outras unidades consumidoras, onde não tem o sistema instalado. Porém, todas essas unidades consumidoras, ou seja, onde está instalado o sistema e as outras que vão se valer dessa compensação, devem pertencer à mesma pessoa física, portanto, está no mesmo CPF, ou à mesma pessoa jurídica, portanto, no mesmo CNPJ. Além disso, todas essas unidades consumidoras têm que estar sendo atendidas pela mesma concessionária ou permissionária de energia elétrica. O outro modelo de negócio é a geração em condomínio. Esse condomínio pode ser tanto vertical quanto horizontal, ou seja, pode ser um prédio de apartamentos ou de escritórios, enfim. E horizontal, como nós estamos vendo aqui nessa imagem. Então, a primeira questão é que o sistema tem que estar instalado na área comum do condomínio. E ele pode servir tanto para compensar o consumo dos condôminos quanto da área comum, mas não é obrigatório compensar o da área comum. Então, todas as unidades consumidoras devem estar na mesma propriedade, a unidade geradora deve ser instalada na área comum, como mostra a figura, e não é obrigatório compensar a energia das áreas comuns, mas pode. A geração compartilhada. Então, os consumidores devem se unir em consórcio ou cooperativa. Os proprietários de unidades consumidoras são proprietários ou locatários da unidade geradora. Então, tanto podem ser proprietários da unidade geradora como locar a unidade geradora. E a unidade geradora e as UCs devem estar dentro da mesma área de concessão, ou seja, atendido por mesma concessionária ou permissionária. O caso de consórcio. Então, o consórcio que se aplica aqui é semelhante ao consórcio de qualquer outro bem, como o de automóveis. Então, é uma reunião de pessoas que firmam um contrato entre si para se beneficiarem da vantagem do compartilhamento dos recursos da implantação de geração distribuída, ou seja, da sua própria geração, para compensar o seu consumo de energia elétrica. Precisa se inscrever no CNPJ e ser o titular da unidade consumidora onde será instalada a geração distribuída. A unidade consumidora poderá não ser contemplada imediatamente, pois depende do sorteio, e o consórcio funciona com essa sistemática de sorteio. E os proprietários de unidade consumidora pagam parcelas em períodos pré-definidos, que é a sistemática de consórcio. E a cooperativa? A cooperativa deve seguir o que a legislação brasileira de instituição de cooperativas estabelece, ou seja, você precisa ter, no mínimo, 20 pessoas físicas e jurídicas para constituir uma cooperativa e seguir todos os trâmites estabelecidos na legislação. Muito bem.
É importante salientar o seguinte: normalmente o consumidor diz, eu quero instalar um sistema de geração distribuída e para não pagar mais nada para a concessionária. Isso nunca vai acontecer na sistemática de compensação. Sempre terá um valor a ser pago para a concessionária, mesmo que você gere o suficiente para atender na integralidade o seu consumo. Por quê? Porque veja o caso da energia solar fotovoltaica. Há momentos em que você não dispõe dessa energia. E você continua necessitando e vai consumir de quem? Da concessionária. Nisso ela fez investimento em geração, em postes, na fiação, e isso tem que ser pago de alguma forma. Então, você paga por esse investimento que a concessionária fez para te atender quando você não está gerando sua própria energia. Então, para os consumidores do grupo B, que é em baixa tensão, eles sempre vão pagar o quê? Se ele for ligado monofásico, ele vai pagar o equivalente ao consumo de 30 kWh mês. Se ele for ligado bifásico, ele vai pagar o equivalente a 50 kWh mês. E se for trifásico, ele vai pagar o equivalente a 100 kWh mês. E se for um consumidor em alta tensão? O consumidor de alta tensão, ele paga tanto pelo consumo de energia quanto pela demanda. No caso dele aderir ao sistema de compensação de energia, ele pode abater o seu consumo, mas ele continua pagando demanda na integralidade. Então, demanda ele sempre vai pagar. E um consumidor de alta tensão que aderiu ao Mercado Livre. Se ele é consumidor do Mercado Livre, ele não pode aderir ao sistema de compensação. Muito bem. E os modelos de negócios que se aplicam nesta área? Vou pegar aqui os mais usuais, embora a legislação permita, e cada vez ela se torna mais flexíveis, para que novos modelos sejam instituídos. Então, o modelo que amplamente é utilizado é chamado de integração ou aquisição. Ou seja, no final, o consumidor torna-se proprietário do sistema de geração. Então, aqui nessa figura, nós temos aqui um investidor que vai usar do seu próprio recurso ou vai buscar recursos junto a agentes financiadores, pedir empréstimo, e vai contratar uma empresa que nós chamamos de integradora. Essa empresa integradora, o que ela faz? Ela elabora todo o projeto de engenharia, regulariza junto à concessionária e instala o equipamento. Bom, mas quem vende o equipamento é o integrador? Normalmente não, porque o integrador, ele normalmente não é uma empresa que importa e tem isso em estoque. A empresa que importa equipamentos, já que a produção nacional é muito pequena, então a grande maioria dos equipamentos são importados, se chama de distribuidor. Então, a empresa distribuidora é aquela que importa equipamentos e vai vender esses equipamentos, e normalmente eles vendem o kit, ou seja, painéis, inversor, cabos, enfim, todos os acessórios necessários para que você possa instalar esse sistema. A instalação faz o integrador. Mas se o integrador coloca isso na fatura dele, nós vamos ter bitributação. Para evitar isso, o integrador ele funciona como um intermediário entre o consumidor e a distribuidora, de tal sorte que a distribuidora fatura diretamente para o consumidor. Ou seja, o que vai se tornar proprietário do sistema. Muito bem. Então, o investimento se desdobra em dois: um para pagar o sistema junto à empresa distribuidora e outro para pagar o integrador que vai elaborar o projeto de engenharia, vai regularizar na concessionária e vai instalar o sistema. No final, esse consumidor muda, deixa de ser chamado de consumidor de energia elétrica e passa a se chamar de prosumidor.
Por que prosumidor? Porque agora ele produz energia e consome energia. Esse é o modelo mais comum, a gente encontra com facilidade no mercado. O outro é o modelo de locação ou arrendamento. Neste caso, o investidor ele vai pagar pelo aluguel do sistema. Então, o sistema pertence ao integrador que irá instalar o sistema. Então, o integrador elabora o projeto, regulariza na concessionária, adquire o sistema e instala o sistema. Muito bem. O consumidor vai pagar para quem? Vai pagar o aluguel do sistema e ainda vai pagar aquele custo de disponibilidade. No entanto, ocorre que a soma do aluguel mais o custo de disponibilidade ele é inferior ao que este consumidor estaria pagando para a concessionária, em torno de 10%, 15% inferior. Então, isso é uma alternativa para quem não tem condições financeiras para estar fazendo frente ao investimento na aquisição do sistema. A diferença entre a locação e o arrendamento é que, na locação, no final do período de locação, o integrador retira o sistema e, se o investidor quiser, um novo contrato de venda tem que ser estabelecido. No arrendamento, não. Como cláusula do contrato, no final do período de pagamento daqueles valores mensais, a preferência de compra é do investidor, ou seja, do proprietário do imóvel onde foi instalado o sistema. Então, ele tem uma prioridade de compra do sistema que estava instalando no imóvel dele, que pode se verificar ou não, mas daí ele poderá se tornar dono do sistema. Muito bem. O outro modelo de negócio é a fazenda solar. Então, nós estamos vendo aqui, nesta imagem, uma quantidade muito grande de painéis numa área aqui, uma fazenda, onde tem os sistemas solar instalados. Então, neste caso aqui também, nós não temos o dono da unidade consumidora interessado na compensação de energia não vai ser dono do sistema. Então, o que acontece? Ele, que é um investidor, vai adquirir cotas desta fazenda solar que o integrador montou. Ele montou toda a usina, ele fez todo o investimento. Essas cotas são cotas de energia? Não, não pode ter venda de energia. É como se ele estivesse alugando parte do sistema, e é aquela parte que vai gerar energia para compensar a energia que ele consome. Então, ele paga por essas cotas. Aqui ele vai estar pagando também as cotas, mais o custo de disponibilidade. A soma disso é inferior ao que ele paga atualmente para a concessionária, dessa mesma ordem de 10%, 15%. Muito bem. Então, compreendido todo esse contexto, vamos agora falar especificamente de oportunidades de negócio que se vislumbra aí. Existe oportunidade de negócio para ser integrador? Sim, existe. Existe por quê? Porque a quantidade de integradores no mercado ainda é muito pequena para o volume de negócio que pode ser ainda transacionados. Então, particularmente na região norte e nordeste, ainda é um espaço muito grande para novas empresas. Bom, outra oportunidade interessante são para corretores de seguro.
Então, a implantação e operação de grandes empreendimentos, que, vejam, pode chegar até 5 mega, não é considerado grande no setor, mas não deixa de ser um grande empreendimento quando se fala de micro e pequenas empresas, né? Então, é importante ter seguro nesses empreendimentos. Além disso, nós temos aqui o transporte na nossa região, fundamentalmente o fluvial, e esses equipamentos, nós estamos falando de equipamentos que são caros, não são equipamentos de custo baixo, e que é interessante ser coberto com seguro o transporte desses equipamentos. Bom, falei da figura do distribuidor, que é aquele que importa e vende. Isso é uma carência muito grande. Normalmente, esses distribuidores estão aonde? Estão no Sudeste, estão no Sul e uma parte no Centro-Oeste. Então, há um espaço muito grande ainda para distribuidores na região amazônica. Consultoria técnica. Essa é uma oportunidade interessante, porque vejam a gênese dessas empresas que estão entrando no mercado para atuar fundamentalmente como integradoras. Muitas vezes, a qualificação dos profissionais que atuam nesse segmento não foi levado de forma muito criteriosa. Nós temos empresas sendo constituídas de maneira muito assodada, sem a devida capacitação. Isso é só aqui na região norte? Não. Isso aconteceu no resto do país? Aconteceu. Isso aconteceu fora do país? Aconteceu. Nos países desenvolvidos? Sim, também foi do mesmo jeito. E com o tempo é que essas empresas foram se aperfeiçoando e algumas foram saindo do mercado. O fato é que muitas dessas empresas não têm a qualificação técnica muito aprofundada e há situações diversas que surgem na hora de desenvolver um projeto dessa natureza. Então, aqueles que se especializarem nessa área, com certeza terão um mercado promissor aí durante muitos e muitos anos. E até para a venda de equipamentos, é interessante ter profissionais que conheçam do produto, e não só do produto em si, mas de toda essa sistemática que foi explicada agora há pouco, para dar devida orientação ao cliente e deixá-lo seguro na hora de adquirir. E tem sido muito comum, tem sido procurado por pessoas interessadas que tinham 3, 4 orçamentos de empresa com ela, mas não se sentiam seguros, porque as respostas não eram consistentes às indagações que essas pessoas estavam fazendo. Bom, as empresas de arquitetura, tanto é um mercado promissor para elas, quanto para os integradores se unirem a essas empresas. O que acontece? Cada vez mais, as pessoas, principalmente aquelas que buscam escritórios de arquitetura para desenvolver seus projetos, vão levar em conta a possibilidade de construir já considerando a implantação de geração distribuída. Isso pode se dar, num primeiro momento, na hora da construção da edificação, ou só uma previsão em projeto para uma instalação futura, dado que, muitas vezes, o custo não permite que seja feito tudo de uma vez, mas que a edificação já seja projetada enxergando essa oportunidade de negócio. Então, é importante que os arquitetos, os escritórios de arquitetura, se preparem se qualifiquem para esse atendimento de demanda, ou busquem um arranjo de mercado para isso. E qual seria um arranjo? Se unir a empresas integradoras, que é onde estão capacitadas para elaborar projetos. Muito bem. Desenvolvedores de projetos, ou seja, empresas que só fazem projetos. Hoje, o mercado ainda o integrador, ele ainda absorve muito desse mercado de elaboração de projetos. Mas, à medida que ele ganha volume de negócios, essa atividade de projeto já não é interessante.
já não é interessante para ele, seria melhor terceirizar. Aí surge a oportunidade para essas empresas que só elaboram projetos, se qualificam nisso, até porque o integrador ele não vai conseguir, é muito difícil ele conseguir se aperfeiçoar nas novas técnicas e na diversidade de situações de campo, de tal sorte que ele consiga dar resposta de curto prazo para as situações que vão surgir, no que diz respeito à concepção de projeto. Então, o melhor seria contar com uma empresa parceira que tenha essa expertise e faça isso com celeridade para que ele foque na instalação do sistema. Treinamento e capacitação. Isso aí, sem sombra de dúvidas, são poucas as empresas, raríssimas empresas locais, eu falo, quando estou falando local, estou falando de região amazônica, que estão preparadas para dar cursos, que oferecem cursos e, mais ainda, cursos de qualidade. Então, isso também é um grande mercado a ser explorado. Certificação. O que acontece? Há um processo já em curso no Brasil, e isso já acontece no exterior, de certificação de instalações. Hoje, eu falei, olha, a empresa integradora faz um registro do projeto, de autoria do projeto, junto ao Conselho Regional de Engenharia, mas o CREA não avalia o projeto. Quem avalia o projeto é a concessionária. E a instalação? Não há uma anotação de responsabilidade técnica para a instalação hoje em dia, não há exigência para isso. Por outro lado, a concessionária só verifica se o ponto de conexão da instalação do consumidor está compatível com as normas dela para que ela possa fazer ligação com a rede. Então, se o projeto, se os painéis estão posicionados adequadamente, se o inversor é compatível com os painéis, se a questão de sombreamento foi observada, enfim, uma série de aspectos técnicos não são observados, mas há um processo no Brasil de certificação dessas instalações. E aí surge a oportunidade para micro e pequenas empresas se posicionarem como empresas certificadoras, que vão atribuir um certificado, um selo a essas instalações. E para equipamentos? Para equipamentos existe um processo de certificação, existe, mas normalmente a empresa interessada em fazer a importação de equipamentos, que é quem vai ter que certificar esses equipamentos no Brasil, desconhece esse processo e tem que recorrer a empresas que entendam desta burocracia. E aí surge a oportunidade para empresas que entendem desse processo para prestar serviço para as empresas distribuidoras. Operação e manutenção. Dado que existe várias instalações sendo feitas de forma não tão criteriosas, rapidamente vai surgir a necessidade de ações de manutenção, principalmente. A operação vai surgir com sistemas maiores, à medida que as fazendas solares se expandirem, então vai haver necessidade de operação. Mas a manutenção, nós estamos falando de um sistema que com vida útil de 25 anos, mas 25 anos são os painéis, os inversores não. Normalmente, a garantia dada pelas empresas para os inversores é de 5 anos, né? 5, 6 anos, não mais que isso. Então, há necessidade de troca. Outros problemas podem surgir, como jogar em pedra e quebrar o painel, enfim, danos diversos que podem ocorrer e precisa de empresas especializadas para fazer esse atendimento. E nós não enxergamos empresas dessa natureza ainda aqui na região norte. Bom, outro nicho interessante é
na assessoria, consultoria jurídica, tributária, fiscal. Então, o que acontece? O setor elétrico é um setor complexo e dinâmico. E é necessário, quem atua no setor, estar acompanhando e compreendendo todo o arcabouço legal, todo esse conjunto de leis que regem o setor, porque eles vão trazendo oportunidades ou obstáculos que precisam ser superados e que o micro e pequeno empresário precisa estar se assenhorando de suporte para isso. Por outro lado, nas fazendas solares, normalmente existe a necessidade de regularização fundiária. Então, é necessário empresas especializadas para dar suporte. E novos modelos de negócio, nós vamos falar aqui ao final de modelos que estão surgindo aí e que necessita de consultoria nessa área. Então, nós temos também oportunidade para corretores de imóveis e de grandes propriedades rurais, para a instalação das fazendas solares e para galpões. Nós temos vários galpões aqui na cidade de Manaus, por conta da atividade industrial muito intensa, e esses galpões são fortes candidatos aí a receberem sistemas fotovoltaicos nas suas estruturas. E os corretores de imóveis têm que estar atentos a isso, porque isso é um fator de valorização desses imóveis. Temos oportunidades para cooperativas. Aqui, só o número do estado do Amazonas, são 128 cooperativas já existentes, né? E novas cooperativas podem se constituir, inclusive exclusivamente para se valer da compensação de energia, como foi mencionado anteriormente. E nós temos também as oportunidades de inovação tecnológica. Instalar, ser um integrador, uma empresa que faz projeto de sistema fotovoltaico, regulariza na concessionária, instala o sistema, isso é considerado no Brasil uma atividade inovadora. Portanto, você pode constituir uma startup para esta finalidade, para essa atividade. Mas você também pode desenvolver soluções no ambiente de startups adequado a esse sistema. Por exemplo, manutenção dos painéis, eles precisam ser lavados. Como é que eles são limpos? Esperar só que a chuva faça isso, por mais que nós estejamos numa região onde chove bastante, não dá para contar só com isso. Dependendo do local onde está instalado o sistema, pode ser que ele tenha um acúmulo de poeira muito grande. E desenvolver soluções para isso, de baixo custo, além de várias outras oportunidades que existem nesse segmento. E aqui eu vou trazer 3 dessas novas oportunidades que estão chegando no Brasil. Estão chegando no Brasil. Então, veja que nós vamos falar aqui de soluções que ainda não estão no Brasil, seja porque a tecnologia ainda não chegou, seja porque nós ainda estamos no processo de regulamentação dessas oportunidades. Então, o primeiro deles são os sistemas agrivoltaicos. O que são os sistemas agrivoltaicos? Na verdade, é uma união entre atividade agrícola e de geração de energia por sistema fotovoltaico. Muito bem. Aqui nós temos 4 exemplos de sistemas desenvolvidos para esse fim. Na França, na China, na Bélgica, no Japão, mas existem vários outros países. Mas basta eu instalar o sistema mais alto e não tem nenhum problema, eu posso cultivar o que eu quiser embaixo. Não é assim, por diversas razões. Para se valer de um sistema desse, você vai ter que adequar para cada tipo de cultura. Você vai ter que ter condições de controlar a inclinação, a posição desses painéis para além do acompanhamento
do movimento do solo, porque aí o foco maior não é a geração de energia elétrica, e sim a atividade agrícola. Então, o que se tem aqui? O que você quer obter com isso? Maior produtividade. O que já se verificou também que é possível obter? Menor consumo de água, porque os painéis evitam que radiação solar chegue ao solo na mesma intensidade que chegaria sem eles estarem presentes, com isso fazendo com que haja menos evaporação da água do solo, exigindo que menos água para a irrigação. Esses sistemas precisam de um controle muito sofisticado, mas há várias oportunidades para eles, né? Como eu falei aqui, ele possibilita redução de consumo de água e aumento de produtividade. Então, aonde você tem dificuldade por terra, como é o caso desses países aqui e de outros tantos, você tem que aumentar a produtividade na sua ali já que você não tem como expandir sua área de plantio. Outra coisa que é importante, você diz, vou colocar o painel lá em cima. Você tem que ver que ele vai estar sujeito a esforços de vento. Tem regiões onde cai granizo. Então, tudo isso precisa ser levado em conta nessa tecnologia. Então, não é adequado para qualquer tipo de cultura. Quando se implanta isso pela primeira vez, é necessário um agrônomo acompanhando todo o sistema, porque você vai fazer um controle ali de sombra e sol adequado para aquela cultura. E tem um outro detalhe, ele ocupa o dobro da área que seria necessária para a instalação de um sistema normal. Exatamente porque tem que ter esse controle de sombreamento, ele tem que se contrapor à força dos ventos, ou seja, suportar essa força dos ventos, e esse distanciamento é necessário. Além da altura, porque embaixo, como a gente pode ver aqui em uma das imagens, nós temos uma máquina, ou seja, tem que ter uma altura tal que possibilite a circulação de máquinas e equipamentos. E, como eu falei, é preciso um sistema sofisticado, aí o que tem se usado é a inteligência artificial no controle desses painéis fotovoltaicos. Volto a dizer, a prioridade não é a geração de energia. A geração de energia acaba sendo um plus. A prioridade é o quê? Aumento de produtividade, redução do consumo de água. Mas isso já está chegando no Brasil. Nós temos um grupo de 3 empresas que se uniram para trazer essa solução para o Brasil. E, em breve, ela já estará no mercado brasileiro. E, certamente, que abre oportunidade para micro e pequenas empresas, tanto trazer essa solução, quanto se associarem a esse grupo que é de maior porte para representá-los pelo Brasil. Bom, a outra oportunidade se chama de usinas virtuais. O que são as chamadas usinas virtuais? A usina virtual ela é uma integração da geração distribuída. Então, vamos imaginar que você tem aqui, por exemplo, nessa imagem nós temos várias casas, cada uma com seu sistema de energia solar. Então, você tem uma área com várias unidades consumidoras, que podem ser residências, podem ser comércio, indústria, não importa. Cada um tem sua unidade consumidora. Então, vem uma empresa que não é proprietária de nenhum desses sistemas e vai firmar um contrato com esses proprietários. Este contrato vai possibilitar que esta empresa gerencie todos esses sistemas, passe a ter um controle sobre eles e procure identificar a oportunidade de vender energia para a concessionária de energia elétrica, esta energia aqui. Então, a união, a integração dessas usinas através de um sistema de monitoramento
dessas unidades geradoras aqui é chamada de usina virtual. Então, a usina virtual, ela nada mais é do que a integração através de um sistema de internet, de comunicação, que estão instaladas nas unidades consumidoras e, quando somadas, adquirem uma potência significativa. E essa energia pode ser transacionada, ou seja, aí nós já estamos falando em venda de energia desses sistemas para com a concessionária de energia elétrica. Muito bem. Isso já está no Brasil? Não, mas está em vias de regulamentação. Então, foi lançada aqui a tomada de subsídios número 11 de 2021, que está aberta e vai até o dia 24 deste mês, onde a Agência Nacional de Energia Elétrica está pedindo opiniões, sugestões de como regulamentar isso no Brasil. Isso já existe fora do Brasil, isso está sendo trazido agora, como foi a geração distribuída através da regulamentação em 2012. Agora se fala da usina virtual. Muito bem. E a terceira novidade, também que está chegando, via a mesma consulta, o mesmo instrumento de consulta, nesse mesmo instrumento está a usina virtual, está este outro modelo, Peer-to-Peer Energy Trading. O que é este modelo? Esta figura aqui nos ajuda a enxergar o que está por vir. Vejam que nós temos aqui residências com energia solar, residências sem energia solar ou qualquer fonte geradora. Nós temos uma residência sem um sistema de geração local, mas usa um veículo elétrico. E nós temos aqui o caso de uma residência em que ele usa um sistema de energia solar e também um veículo elétrico. O que vai acontecer, o que vai ser possível entre esses que têm energia solar ou uma outra fonte renovável ou um veículo elétrico, quem não tem nada disso? Quem não tem vai poder comprar energia desses outros consumidores. Não é mais comprar da concessionária, é comprar energia desses consumidores que têm, ou ele tem energia solar, ou ele só tem veículo elétrico. Mesmo que ele não tenha energia solar, ele vai poder vender parte da energia dele para cá. Muito bem. E desses que têm um sistema de geração, só o sistema de geração, ou tem um sistema de geração e um veículo elétrico, ou tem um sistema de ou tem um veículo elétrico. Vai ser possível a troca, a compensação e a venda de energia entre eles. Isso que eu estou dizendo vai ser possível é porque funciona em alguns locais fora do Brasil desse jeito. A regulamentação, como isso vai funcionar no Brasil, ainda está em curso, mas isso já está sob consulta pública, o que significa dizer que daqui a um ano isso já é realidade. Portanto, são oportunidades de negócio que estão postas aí, que é preciso entender, compreender e ver como se posicionar nesse mercado para aproveitar essas inovações que já estão chegando aí, não demoram muito para estar no mercado. Portanto, eu agradeço a oportunidade. Aqui estão os meus contatos e fico à disposição para aqueles que desejarem algum esclarecimento adicional, enfim, eu fico à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.